Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Biologia com Samuel Kuhn e hoje é um especial de Natal. Vamos relacionar alguns fatos ou algumas curiosidades natalinas com a biologia. Então é um vídeo bem tranquilo mesmo, é aqueles vídeos que eu gosto de fazer às vezes que é tipo um bate-papo, bem informal, já tô com meu chimarrão bem amargo aqui. E já fica o convite para vocês comentarem, façam os comentários de vocês aqui se gostam do Natal, se não gostam, se tem alguma curiosidade para falar sobre o Natal, se tem algum trauma de Natal, porque muitas pessoas têm traumas natalinos, né? Principalmente quando é criança e tem aquele medo de Papai Noel. Vou falar sobre isso também, sobre o medo de Papai Noel, sobre as renas, sobre parasitas, né? Renas parasitadas, algumas coisas interessantes e claro, existem várias outras curiosidades natalinas que a gente não vai abordar aqui. As curiosidades que a gente vai abordar aqui são exclusivamente aquelas que a gente relaciona com a biologia. Bom, quero desejar para todos vocês um ótimo final de ano, bom Natal, né? Bom Ano Novo, que dê tudo certo na tua vida. Esses são os meus desejos para vocês. E aí, vamos falar sobre essas 6 curiosidades, começando pelas renas do Papai Noel, que segundo reza a lenda, são elas que puxam, não sei como, elas saem voando, né? Mas puxam o trenó do Papai Noel aí para que ele possa entregar os seus presentes. Bom, as renas, eles são grandes cervídeos. Eles ocupam os biomas tundra ou floresta boreal. Perceba que o macho ele pode chegar a 1,20 m e ter 250 kg. As fêmeas são um pouco menores do que os machos. Por eles ocuparem tundra e floresta boreal, que são biomas bastante frios, obviamente eles têm que ser adaptados ao frio. Então tem uma camada espessa de pelo, uma camada de gordura, tudo isso para suportar obviamente o frio. Agora uma informação interessante. Os machos e também as fêmeas possuem aqueles chifres ramificados, que a gente chama de galhada. Os chifres, perceba só, eles são diferentes do que os cornos. Um corno ele tem uma projeção óssea que sai do crânio também, do osso frontal aqui. Só que essa projeção óssea ela começa a ser recoberta pela queratina. Por queratina que é uma proteína, mesma da nossa pele, mesma da nossa unha. Enquanto que os chifres, a galhada, que é quando se ramifica os chifres, elas são inteiramente ósseas, são osso. E esses ossos, né, dos chifres, eles são revestidos por uma fina camada, que alguns chamam de veludo, né? Essa camada de pele que está revestindo os chifres, elas são altamente irrigadas e fazem, né, dão suporte nutricional para o osso ali, para o chifre, para a galhada crescer rapidamente. Outra diferença interessante é que enquanto que o corno, que é especificamente muita queratina, não cai, os chifres, a galhada, pode cair a cada 1 ano, a cada 2 anos e se renovar. Agora, tu já te perguntou para que servem os chifres? Bom, nesses animais pode servir tanto para defesa, eles usam, né, para briga, para defesa de território e também para seleção sexual. Imagina só, uma rena, né, que tá com os chifres, tá com aquela galhada bonitona, assim, gigante, significa que é saudável, é saúde. Daí a fêmea, que geralmente numa seleção sexual, percebe, a fêmea que escolhe o macho, ela vai escolher aquele que tem a galhada mais bonitona, mais saudável. Porque se tá bonita, se tá saudável, significa que ele não tem doenças, ele vai ter força para ajudar a criar a prole, ou força para, enfim, para proteger a prole, tudo mais. Então é sinônimo de seleção sexual e também de defesa. Isso, claro, para vários outros animais, também os chifres ou os cornos, inclusive, pode servir para esse mesmo propósito. E embora as renas não possam voar, acredite, elas nadam muito bem. E o Papai Noel não é bobo, né? Primeiro, ele tem várias renas, eu vou falar o nome delas portuguesado aqui que fica mais fácil. Ó. Rodolfo, corredora, dançarina, empinadora, raposa, cometa, cupido, trovão e relâmpago. Vamos falar um pouco sobre a rena Rodolfo. A rena Rodolfo ela é um pouco diferente das demais porque ela tem um nariz super vermelho, brilhoso. Reza a lenda que esse nariz vermelho, esse nariz brilhoso dela é justamente para guiar o Papai Noel. Imagina, ele tá lá, as renas puxando ele numa tempestade. Esse nariz dessa rena Rodolfo, ela vai iluminar e ele vai conseguir seguir o seu caminho. Isso é a lenda, né? Agora te liga. Na natureza, quando você observa as renas, quando tá no friozão lá, o nariz delas realmente é avermelhado. Pesquisadores começaram a se perguntar por que será que o nariz delas são mais avermelhados. Pode ter sido a partir daí que surgiu a lenda da Rodolfo ter esse nariz super vermelho e brilhoso. Bom,
Esses pesquisadores chegaram a um resultado fantástico. As renas, elas possuem um nariz aproximadamente 25% mais irrigado que o nosso. Aí tu pergunta, mas por que um nariz tem que ser mais irrigado, já que o nosso é super irrigado? Imagina o das renas. Bom, quando é muito irrigado, significa que passa mais sangue. O sangue é quente, então ele vai fazer com que o nariz não congele. Como elas são animais que estão adaptadas ao frio, porque vivem em regiões muito frias, se elas não tivessem um aporte, né, para suprir mais temperatura, dar mais calor aqui pro nariz das renas, o que ia acontecer com o nariz delas? Literalmente poderia congelar e elas perder. Você sabe que nós, na nossa espécie, os caras vão escalar montes aí, morros, muitas vezes congela as pontas dos dedos, as pontas do nariz, das orelhas, e aí ele pode necrosar, inclusive. E eu estava lendo em outras reportagens, mas daí não vi credibilidade ali, não achei o artigo científico, mas vou falar para vocês, que teoricamente essa rena com o nariz vermelho, ela estaria sendo parasitada, um parasita que fazia o nariz dela ser vermelho. Bom, como eu não achei nada científico, aqui não tem como discorrer para vocês, mas eu posso explicar o que é o parasitismo. Lembra lá na biologia, o parasitismo é uma relação ecológica entre duas espécies diferentes, no qual uma delas sai prejudicada, a espécie parasitada, e a outra sai em benefício, o parasita. Perceba, o piolho é um parasita. É um ectoparasita que está por fora, ele está sugando o nosso sangue, nós estamos perdendo sangue, estamos nos prejudicando, e o piolho está feliz da vida. Outro, bem famoso, a lombriga, o Ascaris lumbricoides. Pô, tá vendo o nosso intestino delgado. Está conseguindo nutriente e nós estamos perdendo nutriente. Então o parasitismo é algo que é comum no mundo. Se parar para pensar, todo mundo já foi parasitado. Ah, professor, eu nunca tive lombriga. Ah, talvez nunca tenha tido, mas hoje no mundo, aproximadamente 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, não é 1 milhão, 1 bilhão de pessoas têm lombriga. A grande maioria dessas nem sabe que tem, porque para ter sintoma de lombriga, você tem que ter mais de 20, 30 lombrigas para começar a desenvolver algum tipo de sintoma. Então pode ser que tu já tenha tido, ela viveu, né, o ciclo dela, morreu, e aí tu nem sabe se teve, se não teve, de tão comum que é essa parasitose. Mas não só ela, como, bom, tem várias outras parasitoses causadas por protozoários, que às vezes dá, né, problemas intestinais e tudo mais. Tem parasitose pela solitária, que tu pega comendo carne, comendo os ovos. Tem a pulga, tem o bicho de pé, tem tanto parasita, tanto insetos, quanto protozoários, quanto plateumintos, como nemateumintos, são os parasitas clássicos. O nosso terceiro fato natalino, ou curiosidade, são as próprias árvores de Natal. Aqui no Brasil não é comum, até porque a gente não tem esses pinheiros clássicos em abundância, mas nos Estados Unidos a gente sabe que eles usam árvores naturais, eles pegam lá, eles cortam a árvore, levam para dentro de casa, enfeitam, tudo bonitinho. Nós compramos essas árvores uma vez e usamos ela durante vários anos, que são os pinheiros. Pinheiros que também são árvores adaptadas ao frio. Obviamente, pensa comigo, gurizada, toda essa cultura natalina ela vem do norte. A gente que incorporou essa cultura para nós. Tanto é que eu vou falar logo mais do Papai Noel, um pouco mais sobre isso. Mas esses pinheiros de Natal, elas são gimnospermas altamente adaptadas ao frio, são coníferas. As folhas dessas árvores são perenes, ou seja, você não vai ver um pinheiro numa época do ano totalmente sem folha, não. As folhas elas vão sendo substituídas ao longo de vários anos, ou seja, tu não vê ela sem folhas. E estas folhas são mais escuras, um verde escuro, bem grossa. Por que o verde delas é um verde mais escuro? Justamente porque o escuro consegue absorver mais a radiação. Tanto é que se tu tá de roupa escura, tu esquenta muito mais rápido de roupa clara. Uma camiseta branca reflete a radiação. O preto, ele consegue absorver. Isso para essas árvores é muito importante. Porque imagina, elas estão bem no norte. Lá no inverno, pelo movimento da Terra, elas pegam muito pouca radiação solar. Então, se as folhas delas são mais escuras, significa que elas conseguem captar mais a radiação e para elas otimiza mais a produção de açúcares, né? A fotossíntese, em outras palavras. O próximo fato natalino, e até algumas curiosidades, é sobre o Papai Noel. Coitado do Papai Noel. Na verdade, coitado do Papai Noel aqui do Brasil. Por quê? O Papai Noel também, a gente incorporou a cultura Papai Noel lá do norte. E aí ele veio pra cá, o Papai Noel gordinho, cheio de roupa, e que tá lá, né, com aquela baita barba nos shoppings brasileiros em pleno início de verão. Caraca, primeiro aquela roupa isolante térmica, né? A gente sabe que
gente está produzindo calor, a roupa impede que esse calor saia. É como se fosse um efeito estufa armazenado pela roupa no corpo do pobre velhinho. Além disso, Papai Noel, a cultura dele é que Papai Noel é mais gordinho. Tecido adiposo, entre as diversas funções que tem, está de isolante térmico. Sem contar que pela pessoa ser um pouco mais gordinho, o próprio movimento dela produz mais ATP, né? Tu tem que fazer um pouco mais de força, produz mais ATP, então tu sente mais calor, tu produz mais esse calor. Então olha que coisa de louco. Os Papais Noéis aqui no shopping brasileiro, um baita de um calor, com roupa, às vezes põe ventilador embaixo de ar-condicionado, eles suando, aquela barba, tudo isso por causa da cultura que a gente traz. Imagina, a gente está entrando no verão aqui, lá eles estão entrando no inverno. Então vamos valorizar os pobres velhinhos que aí estão nos shoppings para alegrar a criançada. A nossa quinta curiosidade, o nosso quinto fato natalino é o medo do Papai Noel. A gente vai falar um pouco sobre o medo na parte da biologia. Bom, a gente sabe, eu fui um que tinha medo de Papai Noel. Você tinha medo de Papai Noel? Deixa aqui nos comentários. Muitas crianças têm medo, porque você imagina, olha só, do nada, em dezembro, surge uma figura meio exótica, barbudão lá, por mais que seja simpático, aquele óculos, né? Tem todo aquele clima que o Papai Noel gera. Ele senta, né? Fica lá com uma roupa toda vermelha, tem um sacão que fica atrás aqui, e a criança tem que ir lá falar se comportou, se não se comportou, então tem tudo isso. Cara, a criança acaba tendo, já parou pra pensar, isso que normalmente os Papai Noéis, eles são bem simpáticos, tem a barba bonitinha. Agora é aqueles Papai Noel que tem aquela máscara que parece um filme de terror, esse encardido longe, esse sim, se eu vejo na rua, eu saio correndo de medo, porque aquelas máscaras, tem umas, caraca, os caras não sabem de onde tira essas máscaras, essa sempre de filme de terror. Mas vamos ser francos, sinceros, o que é o medo? A gente fala, ai, criança não pode ter medo, ai, o adulto não pode ter medo, tu não tem que ter medo. Gente, o medo foi algo fundamental para nossa espécie, não só para nós, já viu que todas as espécies, eu não tem como generalizar, mas as espécies têm medo de alguma coisa. Se você pegar um cachorro, por exemplo, um cachorro, começa a estourar aqueles fogos de artifício, o cachorro tem medo, inclusive, a gente tem que maneirar aí, o ideal é não soltar fogos de artifício em prol dos cachorrinhos, tem muitos que morrem aí do coração nessa época do ano. Mas vamos lá, eles têm medo, porque eles não sabem o que é aquilo, nem tampouco eles pensaram, opa, isso aqui deve ser bomba explodindo. Eles simplesmente têm medo por ter, isso é instinto. Então o medo, ele tá nas espécies, está em nós também. Ter medo não é sinal de fraqueza, é sinal de defesa. O medo possibilitou com que a nossa espécie chegasse onde está. Porque imagina se nossos ancestrais não tivessem medo. Os caras estão caminhando assim, tá tranquilo, um tigre, tigrão, chega aí, vai dar um abraço no tigre. O tigre podia matar ele facilmente. Então a nossa espécie não sobreviveria. Então o medo foi selecionado positivamente ao longo das gerações. Então ter medo é algo normal. É óbvio, pessoal, que o medo, quando a pessoa tem um medo tão grande, se torna algo que chega a ser uma doença, o medo atrapalha o teu dia a dia, é um problema. Tem que ser tratado, tem que ir para psicólogo, psiquiatra e tudo mais. Só que o medo da criança do Papai Noel é algo normal. Aí os pais, isso nunca você deve fazer. Chega lá, vou pegar meu filho aqui e vou obrigar ele a sentar no colo do Papai Noel e falar, mas cara, não, calma. Então você tem que conversar com a criança para tentar tirar esse medo dela, não tirar, camuflar, ela entender que não precisa ter medo daquilo. Porque, volto a dizer, o medo é fundamental. Agora, para criança, nossa, é racional, a gente sabe, o Papai Noel é uma figura, uma pessoa ali e tal, mas tu quer que a criança acredite em Papai Noel. Aí tu fala, não, tu tem que acreditar, o Papai Noel ele é isso, ele vem voando pelas renas, ele mora sei lá onde, ele entra pela chaminé, tu tem que acreditar no Papai Noel, quase isso. Ah, tá lá o Papai Noel, não tem que ter medo dele, mas para aí, tu tá falando que o cara voa, que ele entra pela chaminé, ele dá presente, se a criança não se comporta, o Papai Noel não dá presente. Então o que tu quer pra criança? Sabe, é meio contraditório, é muito louco, mas fica aqui a reflexão, o medo é importante, ele não pode ser também um medo irracional no qual te impeça de fazer as coisas. Mas ó, por exemplo, eu tenho medo de altura, cara, eu ponho assim, vou na sacada, eu olho pra baixo assim, me dá um frio na barriga, eu tenho medo de altura. Mesmo sabendo que não vou cair ali e tal, eu vou com cuidado. Tem gente que tem medo de diversas coisas, mas o medo é sim importante, foi fundamental na nossa espécie. A próxima é a neve, a gente vai falar um pouco da neve. Por que não neva no Brasil, né? Porque a gente fala, professor, eu comprei uma árvore de Natal e ela vem com neve artificial. Novamente, a gente incorpora a cultura dos caras lá no norte e traz pra cá, e em pleno verão a gente simulando neve, né? É interessante, eu gosto dos enfeites de Natal, às vezes é meio brega, né, e tudo mais, mas no geral o clima que ele gera, as luzinhas, né, então é um clima, de certa forma, bem interessante, bem agradável, mas veja bem, por que neva lá e não neva aqui? Primeiro,
tem um erro aí. Sim, no Brasil neva, mas são casos isolados. É raro nevar no Brasil. Né? É raro nevar no Brasil, mas pode. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, lá naquela cidade da Serra, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, lá pode sim, no forte do inverno, nevar. Mas nunca que vai nevar no verão, obviamente. Para que possa ter neve, olha só o que acontece. O hemisfério norte ele tem muito território, muita terra bem ao norte. E aí tem uma época do ano que esfria demais porque pega pouquíssima radiação. O Brasil, por ser um país predominantemente tropical, ele tá, a grande parte do território, se você olhar no mapa, a grande parte do território do Brasil está mais próximo ao Equador. E ele vai afinando para baixo. Então a probabilidade de nevar é menor. Sem contar que tem a ver também as próprias correntes oceânicas e tudo mais. Então o Brasil só não é propício para nevar, mas pode sim nevar, dadas as circunstâncias que são mais raras nesse caso. E aí que entra aquela reflexão, né? Poxa, a gente traz toda essa cultura para lá, traz para cá, o que não tem problema, tá? Tudo bem. Só que, poxa, pelo amor de Deus, coitados Papai Noéis, né? Então é isso, gurizada. Quero desejar novamente para todos vocês um ótimo Natal. Que todo fim de ano, pessoal, todo fim de ano, Natal, Ano Novo que vai virar, é uma chance de renovação. É óbvio que todo mundo fala, não, mas ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer academia e tal. E normalmente, todas essas promessas que a gente faz, a gente vai refletir e ver quantas a gente cumpriu. Primeiro que a gente nem se lembra das promessas que fez ao longo do ano, não se lembra das promessas que fez lá na virada. Mas normalmente a gente não faz. Por quê? Porque a promessa é algo que tu põe para depois. A mudança ela vem quando a gente começa agora. Então, se você vai fazer uma proposta de mudança, começa agora. Não espera a virada de ano. Tem gente que fala, eu vou parar de fumar. Mas eu vou parar de fumar em janeiro. Dia 1º de janeiro, aí dia 2 de janeiro, porque primeiro ainda é primeiro, né? Dia 2 de janeiro eu vou parar de fumar. Não, para de fumar agora em dezembro. Sabe, a nossa atitude que tem que prevalecer e não a promessa sempre é para depois. E isso a gente pode relacionar com os estudos. Eu não sei se você pode pôr aqui nos comentários também qual é a sua grande promessa para 2020, né? 2020, olha que interessante. Poxa, estudar, gente, se você pretende estudar muito no ano de 2020, tem que começar desde cedo. Você tem que ter uma rotina muito fixa, muito forte. Você tem que ter muita firmeza no que você propõe para estudar. Porque o estudo é algo muito solitário. Por mais que você esteja numa sala de aula com diversas pessoas, por mais que você faça trabalhos em grupo, você só aprende quando você realmente internaliza o conteúdo. Você pode estar do lado do seu colega mais inteligente do mundo e ele tentar te explicar o conteúdo. Se você não estiver receptivo para aquele conteúdo, você não vai aprender. Então, a dica que eu dou, poxa, professor, esse ano de 2020 eu tenho que estudar, vou fazer o Enem, fazer vestibular, sei lá o que, na faculdade eu andei meio mal, esse ano vai ser... Então faça assim, ó, poxa, pega, vou começar a estudar, te organiza a tua mesa, organiza uma planilha de tabela de estudo, sabe, tem um ambiente agradável para ti, a maioria das pessoas gosta de estudar numa mesa bem limpa, bem organizada, organiza a tua mesa. Tem gente que não tem problema, pode ter mais bagunça, não tem problema, faz a tua metodologia, mas lembre-se, pessoal, você é responsável pelo seu futuro. Os teus pais, os teus amigos, né, enfim, eles podem te dar todo o apoio, todo o suporte, todos os conselhos, podem te dar um ombro amigo para tu chorar de vez em quando que tu não está conseguindo e tal, mas é só você que pode mudar isso. Então, se você não teve um ano de 2019 bom nos estudos, ou se teve e quer melhorar mais, você tem que estabelecer essa tua meta para 2020 e cumpri-la. Lembre-se, não deixa para cumprir em fevereiro, cumpre agora já, fala, não, 2020 vai ser... Mas o 2020 começou agora. Pô, tô em dezembro, dia 15 de dezembro, acabou as aulas. Vou sentar e vou organizar. Não espero depois, o amanhã que se acaba nunca vindo, ok?